Projeto Light Novel em áudio Tales of Demons and Gods. Contos de Demônios e Deuses. Capítulo 10. Livro da Chama do Relâmpago Divino. Ao ver os pedaços de doce delicado sendo limpos por Nili, Zei e Lupial, os filhos dos nobres sentiram-se deprimidos e de coração partido. Por que eles não tinham esse tratamento? Shauniger também comeu alguns pedaços. Observá-la comer devagar era uma visão que aquecia o coração e deliciava os olhos. Depois de conversar com Nili por algum tempo, Shauniger voltou para seu lugar. Lupial acariciou o ombro de Nili, piscou e perguntou: Desde quando você ficou tão íntimo de nossa deusa Niger? Justifique-se. Nili deu de ombro. Nós somos apenas amigos normais. Ninguém acredita nisso. Seja do Zei ou Lupial, ambos olharam para Nili com desprezo. Se vocês são apenas amigos normais, por que a deusa Niger prepararia café da manhã para você? Perguntou Duzê. Não importa como Nili explicasse, Duzê e Lupial não entenderiam. Vários alunos nobres da classe olharam para Nili. Seus rostos estavam cheios de hostilidade. Nili roubou uma das suas deusas. Como poderiam estar felizes? Talvez ela precisasse da minha ajuda, respondeu Nili. Este pirralho Nili é cheio de segredos, pensou Duzê. Não importa como Duzê ou Lupial tentasse tirar alguma coisa dele, Nili simplesmente não lhes dizia nada. Eles perceberam que eles só poderiam amargamente desistir. Eles decidiram investigar a relação entre Nili e Shauniger. Quando o sino para a aula começou a tocar, Shinshio entrou na sala de aula rebolando. Ao contrário de sua atitude arrogante habitual, o sorriso em seu rosto parecia genuíno. Os três voltem para seus lugares, disse Shinshio olhando para Nili, Duzê e Lupial. Como havia pessoas importantes para observar a sua aula, naturalmente ela não se atreveria a ser precipitada. Hoje eu vou falar sobre padrões de inscrição. Quer se tratem dos lutadores ou espiritualistas demoníacos, padrões de inscrições são muito importantes. Os padrões de inscrição são separados em duas partes, respectivamente os padrões de encantamento e os padrões de batalha. Os padrões de encantamento podem ser escritos em armaduras e armas. Com isso, pode aumentar em muito as habilidades de combate, tornando aquelas armaduras e armas muito mais fortes, especialmente se elas forem usadas por um espiritualista demoníaco. Eles podem fazer uso das armas e armaduras com padrões de encantamento sobre ele para liberar muito mais poder do que a sua força base. Quanto aos padrões de batalha, eles são usados com pergaminhos de padrões de inscrição. Ao escrevê-la no pergaminho e depois ativá-lo, pode ter uma súbita explosão de poder de combate. A coisa mais chocante é que a professora Shinshio começou a explicar um conteúdo importante hoje. Os padrões de inscrição são extremamente profundos e misteriosos. Eles têm sido usados desde os tempos do Império Vento Nevado. Eles estão sendo continuamente aprimorados com o passar do tempo. Mas durante a Era das Trevas, o continente sofreu muitos ataques de bestas demoníacas. A Cidade da Glória só conseguiu guardar uma pequena porção deles, provenientes de 3 categorias: padrões do vento nevado, padrões das chamas sagradas e padrões da guerra primordial, que são os atributos do vento nevado, fogo e neutro respectivamente. Hoje nós iremos falar sobre os padrões de encantamento, Shinshio disse suavemente. Seu tom tornou-se mais suave em comparação com o tom habitual. Fora da sala de aula, 3 homens idosos sentaram-se juntos ouvindo a aula. O conhecimento dos membros da família sagrada é bastante profundo. Ter um dos seus ensinando os estudantes é definitivamente bastante vantajoso, um dos homens idosos disse com um sorriso. Ele era Ye Sheng, o vice-diretor do Instituto Sagrado Orquídea. Alguns alunos dessa classe são muito bons, não importa se é Eziun, Shen Yue ou Shauniger. Um dos homens idosos disse soando muito satisfeito. Ele era o professor do Instituto Sagrado Orquídea e se chamava Lu Ye. Além de Ye Sheng, um homem idoso com túnica cinza sentava-se ao lado deles. Lu Ye não reconhece a identidade do ancião de vestes cinzas. Este ancião de túnica cinza simplesmente sentou-se, mas exalava uma aura poderosa e de prestígio, fazendo Lu Ye ter cuidado com as palavras quando falava. Ele não se atreveu a cometer um pequeno erro em seu discurso. O que acha? Perguntou Ye Sheng olhando para o ancião de cinza. O ancião vestido de cinza murmurou em resposta. Lu Ye pensou. Qual é a identidade desse ancião de túnica cinza? Ele tratou Ye Sheng, vice-diretor, com indiferença. Seu status não deve ser baixo. Temo que seu status possa ser até mais elevado do que o diretor do Instituto Sagrado Orquídea. Depois de pensar nisso, Lu Ye não ousou falar mais nada.
Os alunos da sala de aula não sabiam que havia pessoas fora da aula observando a palestra. Era difícil acreditar que Xiu realmente estava ensinando algumas coisas importantes. Então, todo mundo prestou atenção e ouviu. Xiu levantou um pouco o peito, seu rosto que estava cheio de orgulho, e disse: Hoje eu quero falar sobre os padrões da chama sagrada. Na pesquisa sobre os padrões da chama sagrada, a família sagrada, sem dúvida, tem uma vantagem bem merecida. Os padrões da chama sagrada têm 66 padrões de fundação. Este padrão, por exemplo, Xiu desenhou um totem formado a partir de muitos padrões que se completavam no quadro negro. Este é o padrão Explosão Solar Escarlate. Este padrão de inscrição foi criado pelo mestre da família sagrada da primeira geração. É o padrão de inscrição de nível bronze mais poderoso. Este padrão é composto por 36 padrões de fundação combinados juntos. É, também, o padrão mais complexo entre os padrões de nível bronze. Em seguida, falaremos sobre esses 36 padrões de fundação. Xiu começou a falar sem parar. A maioria dos alunos da classe estava ouvindo com grande interesse. No entanto, Nili era o único que não estava prestando atenção. Ele não tinha nenhum interesse nesses padrões de fundação. Além disso, existem mais de 600 padrões de fundação da chama sagrada, e não 66. Se não fosse por Oiezi-1 e o tesouro no Instituto Sagrado Orquídea, Nili nem sequer ficaria na classe ouvindo a aula inútil de Xiu. Na sua opinião, o conhecimento dela estava cheio de falhas. Sua lição simplesmente não deve ser ouvida. Afirmar que um padrão simples como Explosão Solar Escarlate é reconhecido como um padrão de inscrição de nível bronze mais forte é simplesmente se achar demais. O olhar de Xiu varreu os alunos da turma e finalmente caiu sobre Nili. Anteriormente, Nili a contradisse e a menosprezou. Ele até fez uma aposta com ela. Ela o odeia desde aquele dia. Quando ela viu que Nili não estava prestando atenção em sua sala, ela riu. Ela finalmente encontrou uma chance. Xiu continuou falando sobre os 36 padrões de fundação. Nili não demonstrou um único interesse e simplesmente adormeceu sobre a mesa. Neste momento, o vice-diretor Ye Sheng, que estava sentado lá fora, não ficou muito feliz quando viu essa cena. Ele olhou para o ancião de túnica cinza ao seu lado. Há uma figura importante aqui hoje para observar a aula e o aluno estava realmente dormindo na sala de aula? Ele estava simplesmente jogando lama no nome do Instituto Sagrado Orquídea. Ele não sabia o nome daquele aluno. Se soubesse, definitivamente o expulsaria do instituto e nunca mais o deixaria retornar. Vendo o ancião vestido de cinza não tinha nenhuma reação à ação do Nili, o vice-diretor Ye Sheng estava secretamente aliviado. Lu Ye, que está sentado ao lado dele, severamente disse: Na classe de lutadores aprendizes há inevitavelmente bons e maus alunos misturados. Eu certamente castigarei este aluno mais tarde. Os pais gastam tanto dinheiro com ele para mandá-lo para a escola para ele simplesmente dormir. Ye Sheng assentiu com a cabeça. Lu Ye conhece seus deveres. Por Nili ter adormecido, todos viram que o semblante de Xiu ficou pesado. Um aluno dormir durante a aula significa que a lição era chata, não é? Nili! Xiu chamou com uma voz profunda enquanto caminhava para o lado de Nili. Nili estava dormindo feliz porque não havia dormido muito bem na semana passada. Ele mal abriu os olhos, vendo que ainda estava muito sonolento, e disse: O que foi? Vendo Xiu acordar Nili, um grupo de alunos nobres riram. Eles queriam ver Nili envolvido em mais problemas. Quem lhe pediu para roubar a deusa de seus corações? Ele está condenado dessa vez. Duzê e Lupiao sorriram amargamente um para o outro. Não importa o que, dormir na classe é algo que não se atrevem a fazer. A atitude de Nili fez Xiu ficar ainda mais furiosa. Ela disse em uma voz profunda: Você está dormindo na minha aula? Você já sabe tudo isso? Sim, Nili calmamente disse. Você... Xiu ficou sem palavras, se sentindo sufocada pela resposta de Nili. Desde o início da lição, Nili estava dormindo. Ele disse que já sabe disso? Quem acreditaria em suas palavras? Xiu zombou friamente. Já que você já sabe, por que você não nos fala sobre o padrão de inscrição no quadro negro? Os olhos de Nili percorreram o padrão de inscrição e disse: Este é um padrão de nível baixo da chama sagrada. Ele mal pode ser considerado um padrão de nível bronze. Com 38 padrões em sua estrutura, seu poder é fraco, porém é bom o suficiente para ser usado para ferver água. Ouvindo o que Nili acabou de dizer, toda a turma começou a rir. Hahaha, eu quase morri de rir. Ele realmente não ouviu nada do que a professora disse.
para realmente dizer que o padrão explosão solar escarlate tem 38 padrões de fundação em sua estrutura, quando mais cedo a professora Shenxiu acabou de explicar que existe apenas 36 padrões de fundação em sua estrutura. Eu ri tanto que estão escorrendo lágrimas. Ele realmente disse que é usado para ferver água, disse um dos alunos enquanto ria. Enquanto Ye Xiong não podia deixar de sorrir, Shen Yue ficou um pouco zangado. Neri apenas disse que o padrão bronze passado pelas gerações em sua família é realmente usado para ferver água. Isto simplesmente não pode ser tolerado. Entre todos os alunos, apenas Xiao Niger permanecia calma. Xiao Niger sentia que Nili não faria algo para os outros se sentirem deprimidos. Essas pessoas não sabem do verdadeiro talento de Nili. Naquele momento, fora da sala de aula, Lu Ye também riu. Esse aluno é muito engraçado. Esse moleque inteligente realmente disse que há 38 padrões de fundação na estrutura do padrão explosão solar escarlate e até disse que só é usado para ferver a água. Enquanto ele estava rindo, ele notou que o vice-diretor Ye Sheng e o ancião de vestes cinzas não riam. De repente parou, empurrando o riso de volta para dentro. O que é tão engraçado? Este padrão de fato é composto a partir de 38 padrões de fundação, o vice-diretor Ye Sheng disse calmamente. Ele e o ancião vestidos com uma túnica cinza possuíam um conhecimento aprofundado, e eles sabem que existem 2 padrões de fundação, que na verdade não são feitos apenas a partir de 2 padrões de fundações, mas feitos a partir de 4 padrões de fundação. No entanto, o que fez se sentir chocados é que esta informação realmente veio de um aluno. Esse aluno estava adivinhando aleatoriamente? E para especialistas como eles, o padrão da explosão solar escarlate era um lixo de padrão. Só pode ser usado para ferver água. Seu feito real na batalha é muito pequeno. Uma luz atravessou o olho do velho grisalho, mas ele não disse nada e ficou em silêncio. Merda! Shenxiu grunhiu com raiva. Seu rosto ficou sombrio. Como um membro da família sagrada, naturalmente ela não podia tolerar que qualquer um degradasse o padrão explosão solar escarlate na frente deles. Nili não prestou atenção aos alunos que estavam rindo dele e continuou. Este padrão de inscrição aparece no 7º volume do livro da Chama do Relâmpago Divino. O nome original desse padrão de inscrição é chamado de Padrão Explosão Chama do Relâmpago. Consistia de 60 padrões de fundação. Pode ser considerado um pouco complicado, mas algum burro malandro foi e cortou a parte do padrão de inscrição. Ligeiramente o modificou e o transformou nesse explosão solar escarlate indescritível, sem capacidades reais de combate. Só poderia ser dado aos praticantes da chama sagrada para estudar. Livro da Chama do Relâmpago Divino? Que livro é esse? Os alunos da turma se entreolharam. Nele realmente disse que esse mestre da casa da primeira geração da família sagrada é um burro malandro? Shenxiu estava muito mais que furiosa. Ela não conhecia nenhum livro da Chama do Relâmpago Divino, ou sequer que foi registrado no 7º volume dele. Ridículo! Esse livro não existe! Shenxiu pensou por algum tempo e respondeu. Onde está o 7º volume deste livro da Chama Relâmpago Divino? Provavelmente é uma das bobagens de Nili. Fim do capítulo 10.